Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Estar Bem, que é o podcast da Vivani Soluções. E hoje o nosso convidado é também, além de um especialista em Neuroscience for Business pelo MIT, um consultor, engenheiro, com várias graduações aqui, que eu vou deixar ele se apresentar. Além de todas essas graduações, é também meu irmão. Bem-vindo, Rogério. Obrigado. Conta um pouquinho aí o Rogério pelo Rogério para a gente começar. Bom, essa apresentação foi inóspita, né? Porque, na verdade, você esqueceu de falar que eu fui reprovado no teste do Senai, né? Então, por isso que eu acabei entrando em outros mundos aí. Mas o Rogério é o pai do Matheus, marido da Kátia, irmão da Cíntia e do Fabrício, filho da Divina e do Luiz, que adora pedalar, jogar basquete, adoro tocar violão. Nas horas vagas, tento fazer umas comidas diferentes. Então, na verdade, eu sempre estou procurando me desafiar, sempre fazendo coisas diferentes. Quando mais jovem, gostava de fazer esportes radicais, sempre me aventurando. Eu digo que eu sou um especialista em fazer várias coisas, ou seja, não me aprofundei em nada especificamente, mas eu sou apaixonado para ficar buscando coisas diferentes. Sempre querendo aprender alguma coisa. Sempre. Rogério, você já começou muito bem, né? Falando que foi reprovado no Senai. Ou seja, na época foi uma dor, né? E hoje você vê como uma alegria até, né? Porque fez você tomar outros caminhos. E eu queria, inclusive, aproveitar que eu já gravei outros podcasts hoje, que provavelmente serão lançados aí fora de ordem, mas eu tenho falado muito sobre a importância desse podcast, desse momento, para a gente falar da MH Consult, que é onde a gente está hoje. Né? Então, primeiro, agradecer a oportunidade de a gente estar usando o seu espaço, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua jornada para chegar na MH. Bom, muito bem. Na verdade, eu que agradeço de vocês estarem aqui. O espaço não é meu, é da empresa, da MH Consult. Eu acredito que a empresa tem uma razão social de existir e eu sou mais um elemento dentro da empresa. Acredito nisso piamente. Eu acho que quando a empresa serve a um indivíduo, mesmo que esse indivíduo seja o dono, ela perdeu a sua razão de existir. Então, na verdade, a MH Consult esse ano está fazendo 30 anos. Uhum. Eu estou aqui há 15. E como é que eu cheguei até aqui? Então, minha carreira foi como estagiário de manutenção. Eu estudei eletrotécnica, na verdade, no colégio público em São Bernardo, na Et Lauro Gomes. Eu fiz engenharia na Santa Cecília, em Santos. E aí eu estava fazendo estágio, fui fazer estágio na Philips como eletricista de manutenção. Me tornei técnico eletrônico, supervisor de manutenção, engenheiro de produção. Nos anos 2000 eu fui para a área de RH, me apaixonei, porque entre a produção e a área de RH eu estava ajudando a implementar um programa na fábrica de equipes autônomas, onde você dá autonomia para a equipe no dia a dia, cuidar do seu dia a dia, para, na verdade, eles cuidarem de orçamento, cuidar das férias, cuidar de pequenas melhorias. E isso está muito ligado com o desenvolvimento organizacional, está muito ligado com o treinamento. Então eu comecei com treinamento literalmente com PowerPoint, com data show. Na verdade não era data show, era um retroprojetor, a gente imprimia as transparências. Deus me livre quando você errava, né? Nossa Senhora, perder transparência era caro pra caramba. E então você não podia errar, tinha que se preparar bastante para que elas estivessem de acordo. E aí eu entrei na área de treinamento propriamente dito. E eu sou muito grato aos meus líderes, inclusive a muitos colegas, porque eu fui me desenvolvendo, na verdade, com o feedback deles. Olha, você está com alguns vícios de linguagem aqui, está se expressando mal ali. E aí eu fui me desenvolvendo, pegando esses feedbacks e me desenvolvendo. Bom, em 2003, eu assumi uma posição executiva na Philips, responsável pela área de recursos humanos e também de Business Excellence, que é planejamento estratégico e auditoria de sistemas de gestão para a América Latina. Foi uma experiência muito legal. Então, eu fiquei 9 anos em fábrica e depois indo para a área comercial foi muito bacana para dar uma visão total de business. Então, meus pares eram o responsável pela área financeira, pela área de marketing, pela área de vendas. Então, eu participava de reunião no dia a dia com eles e fui evoluindo do ponto de vista de negócio. Um belo dia eu fui convidado pelo presidente para num programa de desenvolvimento de pessoas, para o meu próprio desenvolvimento, para ir para a área comercial. Aí eu fiquei lá, aceitei o desafio, passei pela área de vendas
E em 2008 eu tomei a decisão de buscar outras alternativas. Sempre fui muito apaixonado, fiquei 14 anos na Philips. Cheguei até a brigar com a minha mãe, que uma vez ela comprou uma batedeira da Arno em vez da Valita. Eu lembro. Né? Eu falei para ela, pô, mãe, tem um monte de batedeira na Valita, eu arrumo para a senhora em casa e a senhora vai comprar da Arno, né? E aí eu sempre fui muito apaixonado, mas decidi dar uma olhada, ventilar o mercado. E eu fui fazer uma entrevista na Ericsson e eu já contratava a MH Consult quando eu estava na Philips, para fazer programas de Change Management e para alguns programas de treinamento, inclusive Team Buildings. Uhum. A MH foi fundada pelo Marvin Hirsch, que hoje mora em Portugal, está aposentado, ele é membro do conselho. Então, o executivo foi vice-presidente da Coca-Cola no Brasil, teve coragem de sair do outro lado do balcão, como a gente diz, né? Parou de ser rabo de baleia para ser cabeça de sardinha, porque, obviamente, o negócio são proporções muito menores. E a gente se encontrou por um total acaso, né? Para quem chama de acaso, eu não acredito em acasos. Uhum. E a gente se encontrou na portaria da Ericsson e ele me convidou para bater um papo, falou, eu nunca te tiraria, por questões éticas, obviamente, de um cliente nosso, mas se você está buscando mercado, quer bater um papo, e eu acabei conversando com ele e topei o desafio. Então, em 2008, eu vim para a MH Consult com uma proposta de um dia o Marvin iria se aposentar, eu ficaria com o negócio e ele ficaria com uma aposentadoria vitalícia. E é assim que segue. Ele está em Portugal, já vai fazer 6 anos, e eu assumi a operação desde então. E a gente passou por muitas coisas aqui, né? Eu passei por 3 crises, a crise de 2008, 2009, que foi a crise do subprime mundial, né? Depois a crise, na verdade, do impeachment, que foi outra bastante forte no nosso mercado, e a crise do Covid. E a gente vai aprendendo, né? Com as crises também a gente vai aprendendo, com erros e acertos. Nós acertamos muito, mas erramos muito também. Então é uma evolução, né? O trabalho de empreendedor no Brasil é muito difícil, né? Tem muitas variáveis, a gente é muito suscetível a mudanças do mercado, mas graças a Deus eu me conectei com uma equipe maravilhosa, pessoas que têm uma pluralidade de pensamento, de conhecimento, de cultura, inclusive. Nós somos muito diferentes. Uhum. Então, enquanto o mercado fica falando de diversidade, equidade e assim por diante, aqui é aplicado na veia isso. Uhum. Então, as pessoas realmente, elas não estão aqui para dizer, mas eu me atrevo a dizer por elas gostam, curtem muito trabalhar aqui e são respeitadas pelas suas diferenças. Isso não quer dizer que não tenha divergência aqui, pelo contrário, a divergência é alimentada, muitas vezes são questões que não são legais para nós, mas a conversa é muito em cima da mesa. E é nesse clima que a gente vai vivendo e completamos os 30 anos nesse ano. Nossa, aliás, parabéns por isso, né? Eu sei que vocês estão celebrando de várias formas, né? Inclusive nas feiras, né? Apresentando o trabalho de vocês, colocando mais a cara aí no mundo. E eu queria destacar, muito embora você tenha separado, marcado bem, né, a empresa do Rogério, né, o quanto você tem o desejo aí da empresa caminhar, independente da sua figura em si, mas eu queria destacar uma coisa, né, você realmente é um apaixonado pelo que você faz em todos os papéis que você já exerceu, e eu sou prova disso. Mas eu acho que essa sua experiência, né, que você vai trazendo para o dia a dia da MH, e aí quando você diz da diversidade das pessoas também isso aparece muito claro, a gente vai vendo o quanto isso é um diferencial. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? No dia a dia, né? Como é que vocês trabalham, né, dentro dos clientes a questão da cultura? Muito bem, a cultura é uma questão muito complexa. Outro dia eu estava conversando com um diretor de uma multinacional que eu admiro muito ele, e é muito legal bater papo com ele. Vira e mexe, a gente provoca mutuamente almoços para a gente filosofar, para conversar de qualquer coisa. E a maioria das vezes a gente nem está falando de negócio. E ele fez uma provocação interessante, né? Às vezes a gente fala de diversidade e aí você traz pessoas diversas e quando ela entra na empresa, você fala, você tem que se adaptar à cultura da empresa. E é basicamente, quando fala isso, às vezes a gente não entende muito o que é o chip dessa questão da cultura, né?
Porque o que é se adaptar à cultura da empresa? Por exemplo, se a empresa tem um dress code de usar terno e a pessoa está acostumada a usar calça jeans ou bermuda, uma camiseta mais largada, ela tem que se adaptar e vestir o terno. Isso é se adaptar à cultura da empresa? Então, a provocação que ele fez, e eu acho que faz muito sentido, e ainda tenho repensado muito a respeito disso, é que, na verdade, a gente tem que trazer as pessoas com as suas culturas, mas a conexão tem que ser pelos valores. E eu acho que, de maneira empírica, sem ter conversado com ele sobre isso, ao longo dos anos, a gente tem aplicado essa questão aqui. Na entrada da MH, tem os valores da empresa, que foi criado pelo Marvin há 30 anos atrás, e eles continuam intactos. Então, eu sempre falo para as pessoas quando vêm conversar com a gente, procurar se conectar conosco nas mais diversas formas de se trabalhar, que é o seguinte: olha, eu não sei direito o que você faz, eu não sei direito o espaço que você pode ocupar aqui, mas se você estiver conectado com os nossos valores, a coisa vai funcionar. Então, eu acho que falar de cultura nas empresas, nesse mundo mais plural, mais diverso, nesse mundo que está cada vez mais complexo, não é que ele está mais complexo, ele sempre foi complexo, o mundo sempre foi complexo. Mas nesse mundo que se exige um papel de lidar melhor com a complexidade, eu acho que a gente tem cada vez mais respeitar o indivíduo. Óbvio, a empresa tem modelos de se trabalhar, ela tem políticas, tem modelo de governança, tem processos como qualquer organização, aqui não deixa de ter, mas a gente não pode tirar a individualidade, porque senão a gente está matando exatamente as diferenças. Então, quando você fez a pergunta sobre o que é trabalhar com cultura, eu acho que é tirar o máximo da potência do ser humano adequado ao propósito da empresa. Eu acho que ainda na sociedade em geral a gente confunde muito o propósito com objetivos e metas, visão e missão. Eu acho que ambos são insuficientes isoladamente, mas ambos em conjunto são necessários. Então o propósito é uma conexão muito emocional, né? Então o nosso propósito, por exemplo, é gente para negócios. É como se fosse um funil de tomada de decisão. Tudo que envolve desenvolver o ser humano para que ele tenha vontade, tenha o desejo de melhorar o negócio onde ele está atuando, é nosso campo de atuação. E aí que vem a questão de visão e missão. A nossa visão é ser uma empresa de expressão no mercado, cada vez mais conhecida pelo mercado, uma referência na educação corporativa. E a nossa missão é atender ao cliente de maneira muito particular. Apesar de a gente estar crescendo e ter dinâmicas e projetos que eles precisam seguir no mesmo modelo, esse atendimento particular significa que a gente tem um arcabouço de pré-estrutura, mas a gente vai no detalhe com o cliente, procura o modelo de se conversar, alguns touch points que tem no cliente, e nisso a gente procura ser muito particular para fazer a diferença no cliente. Rogério, é isso que nos aproximou, né? Que até te convidei para esse podcast para a gente falar um pouquinho de em que momento a Vivani se aproximou da MH. E você está falando aí de propósito e o tagline, né? Gente para negócios, e eu tive a oportunidade de vir contar um pouquinho da história da Vivani e a gente conectou, né, que podia ser uma divisão dentro do MH com esse foco em saúde e bem-estar, né? Como é que você enxerga esse viés? Bom, na verdade, essa história ela tem rolado ao longo do tempo, né? Então, todos que te curtem, te assistem, já sabem a história da Vivani, como você acabou assumindo a operação depois da ida do nosso pai para um outro lugar, aí, um sistema aí. E aí você começou cuidando de uma operação que era atender uma operação física. E aí começou a perceber a oportunidade de agregar valor para as pessoas dentro dessa operação, né? Em princípio era tomar a conta do clube e depois cuidar do ser humano que estava frequentando o clube, né? Ele foi por questões de saúde ou questões emocionais ou para relaxar, enfim, né? Que aí estão as 7 saúdes.
Eu vejo que cada vez mais o mundo está mais aberto para isso. Eu vou contar uma história muito rápida. Quando eu assumi a posição executiva de RH na Philips, a Philips ela sempre esteve na vanguarda de muitas coisas. Por exemplo, já falava de ter uma proporção igualitária de homens e mulheres já nos anos 2000. Uhum. Né? E já nos anos 2000 ali, falava-se também da questão de cuidar da saúde do colaborador. Eu lembro que no prédio da Philips, que era aqui perto, na Verbo Divino, na Chácara Santo Antônio, São Paulo, criou-se uma área que chamava-se área de descompressão. E olha só o meu mindset até então. Um engenheiro vindo do ambiente produtivo, muito orientado para resultado, vamos lá, resultado, indicadores. Eu comecei a transformar a gente em gráfico, né? Uhum. Tudo era gráfico, né? As psicólogas que trabalhavam comigo queriam me matar, na verdade. E aí, quando foi criada a área de descompressão lá, imagina só, um profissional de RH, olhei para aquilo e falei assim, é óbvio que eu não verbalizei isso, mas dentro de mim estava alguma coisa do tipo, você está de brincadeira, né? Aqui é lugar de trabalhar. Né? A área de descompressão, quer descomprimir, vai para o clube, vai curtir com a família. Aqui no local de trabalho, não. E olha só que equívoco meu, lá nos anos 2000, como é que eu enxergava essa coisa, que o ser humano estava lá, ele tinha que dar resultado. Sim, sim. Mas quem sou eu para dizer? Vocês trazem muito melhor o contexto nesse sentido, e está tudo muito misturado. Uhum. Né? Então, eu acho que a questão do trabalho, onde ele está, ficou mais explícito, né? Onde eu estou trabalhando? Em que horário estou trabalhando? A que estou servindo, né? E aí, como tem toda essa mistura, cuidar do ser humano de uma maneira ampla faz muito sentido. E eu dei o meu exemplo. Eu acho que o mercado, de uma maneira geral, ele está mais aberto para ouvir isso. E aí que eu vi uma oportunidade de a gente criar mais uma divisão de negócios aqui, que a gente tem a divisão de negócio de cultura, estratégia e inovação, Uhum. a de workshops e palestras, a de team buildings, propriamente dito, com atividades experienciais, onde é a origem da MH. Nós somos sócios do Instituto de Neuroliderança, então uma divisão focada para a questão de a neurociência aplicada para posturas de liderança, e a gente viu, por que não trazer também a questão da saúde do trabalhador. E a gente tinha tido, alguns anos atrás, uma experiência muito bem sucedida com o Marcos Vinícius, fundador do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão. Ele é membro do nosso time e o Instituto continua de pé. Então, ele criou uma metodologia, patenteou essa metodologia. Nós nos conectamos uma vez num trabalho para um cliente no Rio de Janeiro, deu match de valores. O Marcos é uma pessoa impressionante, eu admiro muito ele, é uma referência para mim. Eu digo que a hora que bate o frio na barriga, eu acesso o Marvin e o Luiz Augusto, que são nossos conselheiros, e aqui no presencial, na operação do dia a dia, muito Marcos Vinícius, que é um ser humano brilhante, fantástico, e a gente vem operando nisso. Então, a gente tem formas de trabalhar que respeita a identidade do Instituto de Tomada de Decisão e da MH. Então, está tudo misturado, mas ao mesmo tempo tem os momentos que anda separado. Então, com o aprendizado do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão, nós falamos, vamos trazer a Vivani para cá? E a gente já tem tido experiências muito bem-sucedidas. Então, 1 mais 1 não é para virar 2, é para virar 3, 6, 9. E é o que vem acontecendo. Esse ano foi o primeiro ano com essas experiências, tem dado muito certo, e eu acredito piamente no sucesso dessa parceria. E eu, assim, falando de carteirinha, de quem está agora aqui mais vivenciando o dia a dia de vocês, né, participando ativamente das entregas e tudo mais, o quanto também essa expertise da MH, tanto da questão das culturas diversas dentro dos ambientes corporativos, quanto a questão desse viés da neuroliderança, que é algo que é realmente muito potente, pouco explorado, né? Se a gente pensar bem assim ainda, eu acho que impacta de uma forma muito potente o dia a dia das pessoas. Tem sido uma troca muito rica realmente, né, Rogério? Exatamente. Eu acho que isso faz muito sentido. Quando você olha do aspecto da neurociência, e mesmo do onde vocês estão, da saúde do trabalhador, ainda na questão da saúde do trabalhador, a divisão de negócio que vocês
estão se conectando conosco, tem mais pesquisas e fundamentação a respeito. Então tem muita tese, muita coisa comprovada que já dá força, dá impacto para você conversar. Então quando você traz pesquisas, você traz fundamentação, você tem argumentos sólidos para ter um debate saudável com os clientes e depois, posteriormente, com os colaboradores. No caso da neurociência, é tudo muito recente, porque a neurociência veio para cuidar de questões de saúde. Ninguém começou a estudar neurociência para falar, bom, isso aqui pode virar um treinamento corporativo. Sim. Né? Só que com psicólogos estudando neurociência, percebeu-se como é que isso impactava em fatores decisórios e no comportamento no dia a dia. Foi aí que eu tive a felicidade, em 2017, conhecer o Carlos Dias, fundador do Instituto de Neuroliderança, e nós também fizemos uma parceria muito legal. E eu digo que com o Carlos eu fiz um mestrado, doutorado, enquanto a pandemia foi um problema para muita gente. Para nós aqui na MH foi, porque nós chegamos a ficar 4 meses com 0 de faturamento, literal. Mas como eu já tinha vivido outras crises, eu falei, não adianta a gente ficar no choro, abaixar a cabeça e... Então, o que eu fiz? Eu procurei aproveitar o momento que tinha 0 demanda e a gente ficava tentando criar alternativas com o time, mas eu todo dia, às 7 horas da manhã, eu acordava, não tinha trabalho, então podia acordar às 9, às 10, mas eu acordava às 5h30, fazia meus exercícios dentro de casa, e aí às 7 horas da manhã eu começava a estudar mais um pouco sobre neurociência. E com o Carlos Dias eu tinha toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, ele morando, por coincidência, em Portugal também. A gente tinha um call e fazia um vídeo por Zoom lá de 1h30, 2 horas, conversando sobre um tema de neuro. Então eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, mestrado, pós-graduação sobre neurociência, neuroliderança com o Carlos Dias. E o ano passado eu me formei em Neuroscience for Business pelo MIT. Foi muito legal, foi muito complementar, mas eu digo que se eu não tivesse toda essa estrutura que eu aprendi com o Carlos, eu ia ficar boiando no curso do MIT, porque um curso era muito específico. Então, indo especificamente à questão da neuro, é muito recente, porque eu acho que tem muita descoberta para vir pela frente. Mas uma das grandes descobertas é quebrar alguns paradigmas. A galera que já está há um bom tempo no mercado corporativo vai lembrar daquele clássico feedback sanduíche. Primeiro você elogia, depois você fala o que a pessoa precisa melhorar e você termina reconhecendo e deixando tudo bem, né? Então você imagina, para uma parte do cérebro que ela não tem consciência, ela age totalmente automático e subconsciente, né? Por questões habituais, receber informações do tipo, você é bom, mas você é ruim, mas você é bom. Você causa uma confusão ali. E a neurociência conseguiu medir isso. A hora que você estava dando feedback para a pessoa, o que estava causando no cérebro. Ela consegue medir hoje, por exemplo, que à medida que você vai se estressando, a parte da consciência, eu vou colocar entre aspas, ela é desligada. Então, se você quiser ter um time medíocre, é só valorizar a cultura do estresse. E são pequenos detalhes. Sabe aquela coisa que você desce no elevador, aí encontra um colega de trabalho do outro andar e fala assim, e aí, como é que tá? Tá difícil, tá pesado. Imagina o que você está causando de maneira subconsciente no teu cérebro. Estresse. E aí, se você está causando estresse, o cérebro, esse pedaço do cérebro, entra no mecanismo de fuga ou ataque. Então ele fica num modo de proteção, ele não quer aquilo. Porque estresse não é legal. A não ser que seja aquele famoso challenge stress. Que eu vejo um desafio e acho aquilo muito legal. Legal, por exemplo, eu faço aula de violão todo sábado. Então o professor me dá uma música nova. Caramba, eu não consigo fazer, mas eu vou conseguir fazer. Então esse é um challenge stress. Eu quero me desafiar para ir. Mas aquele estresse que me leva para trás, falando, meu Deus, eu não aguento mais, tá difícil, é muita pressão. E a gente usa figuras de linguagem que limitam ou tiram a gente do desafio. Exemplo, a casa caiu, eu só estou apagando incêndio, aqui está pegando fogo. Imagina essas figuras de linguagem traduzidas num cérebro que não tem consciência. A pessoa só fica tentando fugir da situação. Então, essa é a base do estudo da neurociência. É trazer consciência emocional.
Nós humanos somos os únicos bichos na natureza que pensa no que está pensando, pensa no que está sentindo. Isso é chamado de metaconsciência. Então, exercendo a capacidade de metaconsciência é que eu posso ter autonomia para ser mais eficaz. E à medida que eu sou mais eficaz, eu me sinto autônomo nas minhas tomadas de decisões, e livre e feliz. E aí é que a felicidade é tão importante para eu exercer um bom desempenho. Então, quando você perguntou sobre a minha história lá, que eu comecei de eletricista de manutenção e vim até aqui, você falou que eu sempre fui apaixonado. Eu estou com 47 anos, 29 anos de trabalho. Quando eu olho para trás da minha carreira, eu não acho que a minha carreira é mais bem-sucedida de qualquer um que esteja nos ouvindo, mas é a única que eu tenho para contar. Mas eu olho para trás e vejo o seguinte: tudo que eu fiz tinha coisas que eram muito legais e coisas que não eram tão legais. E se eu ficasse preso nas coisas que não eram tão legais, eu ia, vou usar outra expressão que a gente geralmente usa, arrastando corrente para o trabalho. E graças a Deus, isso de uma maneira intuitiva, meio que aconteceu comigo, que eu me conectava muito facilmente com as coisas que eram legais. Né? Então eu sempre encontrei prazer nas áreas que eu estava atuando. Né? Então vamos supor, se eu tenho uma fase da minha carreira que eu estou viajando muito, que é como está acontecendo agora. Se eu fico olhando, puxa, mas eu estou longe da minha família, puxa, mas não estou conseguindo me alimentar disciplinadamente por causa que cada hora eu estou no hotel e a comida é diferente, eu vou entrar no estresse. Mas se eu olhar e falar assim, puxa, eu não conhecia essa cidade, que estrada bacana, acabei de conhecer uma pessoa diferente, fui jantar com ela, a pessoa me ensinou um monte de coisa. Então, é me apropriar do que tem de bom em cada cenário. E eu acho que se a gente ensina as pessoas a aprender, ou seja, ver o que tem de bom, o que ela ganha com aquilo, ela começa a tirar potência de dentro dela. Porque o cérebro só trabalha para buscar prazer, o que tem de bom. Só que no mecanismo natural, antes do prazer, vem o medo. O medo leva para a fuga ou para o ataque. Então, se eu ficar preso nas coisas negativas da viagem, como exemplo que eu estou dando, eu vou ficar no mecanismo de proteção. E aí eu não vou render no meu trabalho a hora que eu estiver na frente do cliente naquela viagem, dando minha máxima potência, porque eu estou incomodado com as coisas que estão faltando. Então veja que são questões de escolha. A gente precisa ensinar as pessoas que convivem com a gente a ter consciência do que estão sentindo, a ter consciência do que estão escolhendo e praticar a disciplina, encontrar prazer naquilo, porque à medida que disciplina com prazer entra em vigor, vira hábito. E o cérebro automático, ele faz o que foi treinado para fazer. Então, se de maneira consciente eu escolho bons hábitos, eu vou ser uma potência profissional. Eu vou ser uma potência como amigo, como marido, como irmão e assim por diante. Mas se eu deixar levar no piloto automático, é o clássico modelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Sim. Olha, ouvindo você falar, várias coisas me ocorreram aqui, mas eu preciso ressaltar uma principalmente, né? Eu sou muito sua fã. Eu acho que essa coisa do conhecer você do lado pessoal, ter crescido, né? Meu irmão mais velho, que eu vi essa jornada sua acontecendo, os medos, né? As incertezas. E eu estava contando para o pessoal antes de começar, a primeira vez que eu estive atuando no MH, que eu fui de carregadora de caixa, que era a fábrica de sonhos. E eu vi você falando para aquela galera, mais de 150 pessoas no auditório, domínio. Eu acho que o que me encanta é a sua paixão, né? E conecta com a minha e da Vivani, né? De querer tocar a vida das pessoas e mostrar para elas, né? O quanto a gente tem uma potência em nós mesmos. Né? E por isso eu sou muito fã da neurociência também, e a equipe da Vivani sabe o quanto, quando eu venho para o MH, eu falo, estou fazendo pós-graduação, porque assim, é um aprendizado diário com vocês, com toda a equipe. Então, eu queria aproveitar e encaminhar o nosso final aqui, agradecendo ao Marvin, né, pela oportunidade, a você e a toda a equipe, que realmente nos acolheram e nos ajudam até a construir esse caminho que a gente tem criado. A gente já fez algumas vivências juntos em várias empresas e está sendo muito prazeroso,
porque vocês têm muito esse olhar do personalizado, do acolhimento, sem deixar de ser extremamente profissional, de ter uma carga aí, não é carga a palavra, mas é ter robustez, né, nas ações que vocês dão. Então tem assim o reconhecimento, inclusive, dos clientes, né, do impacto que isso traz para o dia a dia deles. Então é um prazer e eu convido os nossos ouvintes a conhecerem mais a MH Consult, se conectarem com os canais, te seguirem também, porque você também sempre tem conteúdos muito interessantes. E para a gente finalizar, até te convido, que dica que você dá aí para quem quer saber mais, quer se aprofundar, quer se desenvolver? Cíntia, primeiro eu sou muito grato por todos os elogios e reconhecimento, mas quero deixar claro que nós fizemos um podcast aqui falando das coisas boas, porque a gente poderia gravar um dos erros. Sim. Né? E eu quero dizer aqui para as pessoas, para finalizar e a sua pergunta, é que a gente acabou aprendendo que a gente fala tanto que errar é humano, só que quando a gente está no ambiente corporativo, principalmente, parece que a gente tem que vestir uma capa. Né? Eu tenho que aparecer no Instagram que eu sou perfeito e assim por diante. E a gente assumiu aqui, a gente já errou muitas vezes com clientes, ainda bem acertamos mais do que erramos, mas às vezes que nós erramos, nós fomos lá de cara limpa e falamos, olha, eu lamento, eu errei. Eu não entrego um produto, eu entrego alguma coisa que está conectada com o tempo, e com o tempo você não volta atrás. Então, como é que a gente pode corrigir disso para frente? E eu estou disposto a corrigir. E como eu digo, eu MH Consult, e todo mundo trabalha nesse sentido aqui. Então, a gente joga muito aberto com os clientes e com as pessoas que a gente se relaciona. Eu já tomei decisões equivocadas com colegas de trabalho, né? E voltei atrás, eu falei, errei, né? E eu acho que quando a gente aprende a fazer isso, também é libertador. Mas tem que ser sincero, tem que ser legítimo, porque à medida que, se eu erro a mesma coisa outra vez, aí quer dizer que não foi legítimo da primeira. Então, à medida que eu erro, eu tenho que fazer um esforço hercúleo para não errar na mesma coisa a próxima vez. Então, aí é um ponto de atenção. Então, eu queria deixar claro isso para as pessoas que nós estamos longe de ser referência, que você está falando aí que a gente fez doutorado, na verdade é um aprendizado mútuo, né? A gente faz o esforço para fazer o melhor possível, a gente tem vários mantras aqui dentro, e um deles é, hoje nós estamos 1% melhor que ontem, e amanhã nós vamos estar 1% melhor que hoje, porque hoje eu estou dando minha máxima potência para falar aqui, eu estou plugado para tentar entregar alguma coisa aqui, então é nesse sentido. Então, quem quiser nos contatar, se conectar conosco, nós temos um podcast chamado Gente para Negócios, está no Spotify, também no YouTube. A gente está nas redes sociais com @mhconsult.com.br no Instagram, mhconsult.com.br, tudo junto. No LinkedIn, MH Consult, T mudo no final, M de Maria, H de helicóptero, que vocês conseguem achar a gente. Tem muito conteúdo no YouTube, que dá para ver sobre palestras e principalmente na época da pandemia nós gravamos muito conteúdo com convidados do mercado, e o do podcast também tem vários convidados aí que se transformou num livro, né? Quem quiser conhecer o nosso livro também, a gente acabou de lançar o livro de 30 anos, é a 3ª edição, que está com pessoas que nos fascinam, história que nos fascinam, que foram clientes e parceiros, inclusive você também participou do nosso podcast, que se transformou num livro, e a gente vai depois deixar digitalizado, porque o livro não é para vender, é para a gente servir desse legado, que a gente entende que se a gente está 30 anos no mercado, a gente tem que devolver para a sociedade de alguma forma. E é nisso que a gente tanto está se conectando, tanto com a Vivani, como fazendo muitos trabalhos de ação social. Então tem um nosso aqui, já que roda há 17 anos, que é a Fábrica de Sonhos, que a gente é um simulado de negócios que a gente produz brinquedos com os clientes e depois entrega para crianças carentes. Maravilhoso. Tem o Sonho Meu, que a gente atende escolas carentes ou asilos, e a gente melhora o ambiente das pessoas que vivem nesses lugares, é muito legal. E a gente também está fazendo um trabalho voluntário, uma parceria com uma instituição chamada Somos Todas Marias, que cuidam de mulheres que têm salões de cabeleireira. E eu descobri, trabalhando com elas, que há mais salões de cabeleireira do que bares no Brasil. Uau! E que muitas dessas mulheres são arrimo de família, elas que cuidam dos lares.
Infelizmente, muitas delas sofreram violência doméstica. Uhum. Então, é um trabalho para lidar com o empoderamento feminino, Muito para dar legal. voz para elas. E eu estou ajudando o time executivo em algumas questões lá estratégicas para o negócio. É um prazer estar atuando com eles. Eu torço muito para o trabalho delas, né? Inclusive, entrevistei uma Maria aqui, é lindo. Então, vale a pena também conhecê-las, que é um trabalho maravilhoso. Verdade. Bom, muito obrigada então pelo tempo, pela oportunidade, e fica aqui meu convite para você então se conectar nos canais, na Vivani também você encontra o canal do MH e vem com a gente.